Bem-vindos a mais uma aula de ciência política. Na aula de hoje nós vamos falar sobre John Locke, um dos autores mais importantes para a construção da sociedade moderna na forma como nós conhecemos. A moderna democracia liberal, a moderna ideia de liberalismo, essencialmente é muito tributária da obra desse autor. Ele pode ser muito provavelmente considerado um dos pais, se não o pai, do liberalismo. Ele foi o formulador da teoria da propriedade privada e da liberdade individual. Obviamente, propriedade privada já existia e o conceito de liberdade individual já existia. A grande inovação do John Locke foi ter imaginado propriedade privada como um valor absoluto, uma extensão do direito natural do indivíduo, e a liberdade individual do cidadão, ele também pensa dessa forma. Essa liberdade, segundo o John Locke, é o fundamento de todo o resto. A origem da sociedade civil, ela tem como objetivo preservar essa liberdade individual juntamente com a vida e a propriedade privada. Mas se o indivíduo não possui a sua liberdade, então ele não tem vida e nem propriedade. Então todos esses temas estão profundamente interligados segundo o ponto de vista desse autor. Ele é o pai do individualismo liberal. Os tópicos que nós vamos discutir hoje estão relacionados com o contexto histórico no qual ele viveu. Vamos falar brevemente sobre as obras desse autor. Discutir o conceito dele de natureza humana, que define o que ele pensa sobre sociedade civil, sobre estado de natureza e sobre a forma da sociedade política. Vamos mostrar um pouco como ele discute a ideia de contrato social, o que isso significa, quais são os impactos do contrato social, sendo ele, portanto, obviamente um autor contratualista, justnaturalista, quais são os impactos desse contrato social na vida pública, na vida civil. E no final, nós vamos discutir o conceito de propriedade, o que ele entende por propriedade, por que isso é fundamental na obra desse autor. John Locke, ele nasce aqui no século XVII, né, numa cidade inglesa de Brighton, no ano de 1632. Ele era filho de um pequeno proprietário de terras. Ele lecionou filosofia, retórica e grego na Universidade de Oxford, e nessa mesma universidade ele estudou filosofia, medicina e ciências naturais. Então vejo que ele era um intelectual, mas um intelectual de baixo extrato, então ele não era alguém ligado muito diretamente à nobreza, e a visão de mundo, aquilo que ele pensa sobre o mundo no qual ele viveu, era profundamente orientada para esse lugar, né? Ele escreve, ele pensa a sociedade da sua época não a partir do ponto de vista de quem está numa posição dominante, mas a partir do ponto de vista de quem olha de baixo. Veja que com isso nós temos uma grande diferença entre a obra do John Locke e a obra do Thomas Hobbes. Ambos são britânicos, vivendo mais ou menos na mesma época. Eles chegaram a ser contemporâneos, mas o John Locke, a realidade na qual eles viveram não era tão diferente. Apesar dessa realidade não ser tão diferente, eles a enxergavam de forma completamente distinta. Ele não era alguém especialmente ligado à coroa, embora ele também não fosse um autor que questionasse a monarquia britânica. Apesar de não questionar a monarquia britânica, ele questionava o exercício absoluto do poder real. O John Locke é um autor que vai propor o Estado mínimo, que vai propor uma ideia de democracia muito problemática, mas ainda assim uma democracia, como nós vamos ver mais para frente. Então, essa ideia de que não é o Estado que manda no povo, mas o povo que manda no Estado, é uma inovação muito importante da filosofia contratualista desse autor. Por conta do seu tipo de visão de mundo, né, e pelo fato de que, de alguma forma, esteve também vinculado à política britânica, ele vai ser vítima das guerras civis, das revoluções, das rebeliões, das guerras de religião que nós vimos quando discutimos aqui a obra do Thomas Hobbes. Elas continuaram no período de vida do John Locke, e ele teve que fugir, né, para a Holanda em 1683, voltando somente em 88, né, quando a Casa de Orange foi restaurada, quando a visão de mundo que mais apetecia, né, foi restaurada. No final da sua vida, ele acabou sendo inclusive membro do parlamento. Então, de 1695 a 1700, ele foi representante na Câmara dos Comuns, tendo falecido pouquíssimo tempo depois, lá em 1704.
Então vejam, John Locke, ele é um autor que é um intelectual, mas também tinha um pé na política britânica. Ele também tinha aqui uma experiência política, né, relevante. Então ele escrevia sobre o mundo no qual ele vivia, ele escrevia sobre a política na qual ele atuava, e ele pensava não só a política do dia a dia, mas ele pensava um tipo de estrutura política que fizesse sentido para aquela realidade. O Thomas Hobbes, quando propôs em um Leviatã o estado mais absoluto possível como forma de evitar a violência, né, então ele tinha nisso aqui um projeto. Thomas Hobbes tinha um projeto ao escrever o Leviatã. John Locke não é diferente ao escrever as suas obras. Ele também tinha um projeto para buscar a paz e criar um contexto em que a política é menos invasiva na vida das pessoas. Para o Thomas Hobbes, a causa da desordem, a causa da guerra civil e da violência era o fato de que o Estado não tinha poder suficiente para impor um estado de harmonia. A conclusão a que o John Locke chega é diametralmente oposta. Segundo John Locke, existe tanta violência e existe desagregação social que o Estado se mete demais na vida das pessoas. Ele desejava um Estado mínimo, ele queria que o povo mandasse no Estado e não o Estado mandasse nas pessoas. Ele chega a essa conclusão através de uma série de tratados, uma série de trabalhos teóricos bastante relevantes. As mais importantes obras que ele escreve são essas duas primeiras, a Carta acerca da Tolerância e os dois tratados sobre o governo. Nesses dois tratados sobre o governo estão basicamente o conjunto do seu pensamento sobre política, sobre organização social e até mesmo sobre economia. Quase tudo aquilo que nós vamos discutir na aula de hoje está contido aí nesses dois tratados sobre o governo, principalmente lá no segundo tratado. Nesse Carta sobre a Tolerância, ou Carta acerca da Tolerância, dependendo da tradução, escrito em 1689 também, esse texto é um dos textos mais bonitos, é um dos textos mais interessantes sobre não só a ciência política, mas sobre as razões objetivas e racionais pelas quais nós devemos tolerar o outro, nós devemos ter um comportamento tolerante, nós devemos ser pessoas que não agem de forma violenta e impulsiva, nós devemos respeitar o próximo, respeitar as diferenças de religião, diferença de opinião, né, e não agir de forma intransigente. O professor que me deu aula sobre esse assunto, né, o professor Tullio Vigevani, ele começou a aula, né, quando ele foi falar sobre esse texto, dizendo uma coisa mais ou menos assim: todas as pessoas deviam pegar esse livro, né, colocar num quadro e pendurar na parede, de tão bonito, de tão lindo que ele é. E eu concordo plenamente, eu discordo muito do John Locke em diversos tópicos, mas esse certamente é um tópico no qual eu concordo com esse autor. A Carta acerca da Tolerância é um dos tratados mais bonitos, mais interessantes e mais convincentes que existem para falar sobre a ideia da boa convivência, da necessidade da harmonia e da tolerância entre as pessoas, né? da ideia de você desenvolver empatia no comportamento com o ser humano. A empatia é importante, a tolerância é importante porque é impossível você ter um Estado democrático, é impossível que haja liberdade se você não respeita o outro, se você não respeita as opiniões, as ideias, e se você não respeita o outro do ponto de vista filosófico, né? Se você não respeita o outro enquanto entidade, enquanto ser humano, né? Em geral. A falta de respeito pelo outro, a falta de tolerância em relação àquilo que o outro pensa, sente e representa, torna impossível a existência de um mundo livre. Porque se o outro também não me respeitar, né, se nós não nos respeitarmos, é impossível estabelecer uma convivência harmoniosa. Se não há a convivência harmoniosa entre as pessoas, o Estado não pode prosperar, porque não é o Estado que impõe essa convivência. As próprias pessoas devem encontrar motivos, razões, e elas devem encontrar uma forma de fazer isso por si só. As pessoas devem se comportar bem porque sim, né, porque elas são quem são, não é o Estado que impõe isso. O Estado vai ter uma função bastante distinta, bastante diferente, conforme nós vamos ver mais para frente. Portanto, se as pessoas não possuem esse valor, se as pessoas não compreendem a importância da tolerância, de respeitar o outro, de respeitar o próximo, não há Estado possível, não há liberdade possível. Para compreender a obra do John Locke, é necessário saber o que ele pensa sobre a natureza humana. Porque assim como
Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, eles têm um pensamento sobre a natureza humana que define completamente o conjunto das suas obras. Tudo aquilo que Maquiavel pensa sobre o Estado deriva da sua visão de natureza humana. Tudo aquilo que Thomas Hobbes pensa sobre o Estado deriva da sua visão de natureza humana. Não é diferente em relação a John Locke. O que ele pensa sobre natureza humana? Ao contrário dos dois autores anteriores, que imaginavam a natureza humana como sendo a pior possível, né? Então, para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Para Nicolau Maquiavel, a natureza humana é vil e maligna, o homem trai, o homem mente, o homem é cruel e violento e só pensa em si mesmo. Segundo John Locke, o homem tem o potencial para o bem e para o mal. O homem tem potencial para a cooperação e para a destruição. Tudo isso em função das suas escolhas e experiências. Então ele faz parte de todo o movimento filosófico e teórico que nós chamaríamos de empirismo. Se vocês olharem essa imagem na parte de cima da tela, ela mostra uma lição de anatomia, ou seja, um contexto em que pensadores, cientistas estão trabalhando já do ponto de vista de uma perspectiva da experimentação. Então, eles olham para o mundo real, fazem experimentos, eles extraem a partir da realidade elementos que eles podem utilizar em suas obras. Portanto, a experiência dita a nossa compreensão. Eu vejo, eu experimento, eu testo e aí eu chego a uma conclusão. Nesse momento histórico, as pessoas estão sofisticando, ampliando cada vez mais o seu conhecimento sobre o mundo, o seu conhecimento sobre as questões sociais e políticas, mas também aqui o conhecimento sobre o mundo natural. Então, tudo aquilo que o John Locke pensa está inserido dentro desse campo, não no campo do conhecimento, mas dentro dessa perspectiva de ciência e de produção do conhecimento, o empirismo. É a experiência que dita o que eu penso sobre a realidade. Segundo ele, portanto, as pessoas elas não nascem de um jeito determinado, elas não nascem com uma natureza pré-determinada. A nossa natureza é construída ao longo do tempo. O ser humano é, portanto, uma espécie de tabula rasa, né, para usar aqui a expressão latina, e nós vamos nos tornando, nós vamos nos transformando aquilo que o mundo a gente vai seguindo para onde o mundo nos leva. Nós nos tornamos, né, a consequência das nossas experiências, da nossa própria vida, da nossa própria vivência. Portanto, o homem não é bom nem mal, ele pode ser uma coisa e outra, eventualmente até as duas coisas ao mesmo tempo. Num contexto como esse homem que pode tanto ser bom quanto ser mal, ele tem uma vida que é potencialmente mais ou menos benéfica. Então vamos pensar no seguinte: segundo John Locke, ele expressa muito a sua fé religiosa ao longo da sua obra, isso é uma coisa bastante corrente nesse período. Segundo ele, o homem é fruto das suas experiências, mas ele é uma criação divina. O mundo da natureza é uma criação divina. Portanto, nós somos expressão dessa vontade divina. Nós não somos malignos por natureza, não poderíamos ser. Embora nós tenhamos a possibilidade, né, para o bem e para o mal, a tendência maior é que a convivência entre as pessoas seja mais positiva do que negativa. Se você olhar para o mundo da natureza, é isso que ele mostra para a gente, né? No mundo natural, as criaturas elas não são malignas, né? Há a morte, a violência, a destruição, mas isso não é necessariamente intencional. Esse mundo não é expressamente violento, cruel e maligno, embora haja também, né, muito disso. Então, segundo ele, aquilo que ele pensa sobre a sociedade, a organização social e a política, né, tudo isso vai ser derivado dessa perspectiva, dessa visão do que é um homem. Ele, sendo também um autor contratualista, ele pensa que existe um estado de natureza, que seria um estado originário, um estado anterior da humanidade, que precisa ser superado a partir de determinado momento através da criação do estado civil. Então, haverá um pacto, um contrato social que supere o estado de natureza e cria o estado civil. Esse estado de natureza, né, ele também não menciona necessariamente isso num momento histórico no passado. Então é uma espécie de construto teórico, mas ele enxerga elementos disso quando ele olha para as sociedades que ele considera primitivas.
né? Não é que ele faça trabalho de antropologia para falar nisso, mas ele chega a compreender isso também, né? Ele chega a olhar para, por exemplo, comunidades primitivas e mais ou menos entender ali o que seria um estado natural da humanidade antes da criação do estado civil. Segundo ele, no estado de natureza, as pessoas, não sendo boas nem más, têm um comportamento mais ou menos positivo. Os elementos principais desse estado de natureza são o seu direito natural, a lei natural, a liberdade natural, já que essa liberdade, esse direito, tudo isso tem uma origem divina e não necessariamente racional, embora nós possamos usar a nossa razão para extrair todos esses elementos. Para ele, nesse estado de natureza, as pessoas vivem em perfeita harmonia, dotadas de um direito natural que é absoluto, portanto todo mundo tem direito a tudo. Isso é regulamentado pela lei natural, ou seja, a lei dada por Deus, que essencialmente dita que as pessoas não devem matar, as pessoas não devem se destruir. Ou seja, é racional isso, é racional que as pessoas não queiram a morte, a violência, a destruição. É melhor, faz mais sentido do ponto de vista racional você viver bem do que viver em guerra, do que você viver tentando destruir tudo à sua volta. O direito natural, segundo ele, é o direito a tudo, é um direito absoluto, assim como o era na obra do Thomas Hobbes. A grande diferença entre as visões do Thomas Hobbes e a visão do John Locke é o fato de que, segundo Thomas Hobbes, o meu direito natural e absoluto, né, se sobrepõe a tudo, a todo o resto. Então, eu tenho direito a tudo, mas todas as outras pessoas também têm. E todos esses direitos se entrecruzam, todos esses direitos, né, se sobrepõem, levando a um estado de guerra de todos contra todos. Eu posso tudo, todas as outras pessoas também podem. Então nada do que eu faça é errado, porque não existe noção de certo e errado nesse estado de natureza. Não há nenhum tipo de lei, nenhum tipo de regra, e como eu tenho direito a tudo, tudo é permitido, nada é proibido. A grande diferença entre a visão de direito natural do Thomas Hobbes e o John Locke é o fato de que, para o John Locke, esse meu direito natural, que é absoluto, ele cessa quando o direito do outro começa. Eu tenho direito a absolutamente tudo, menos ao outro, menos ao corpo do outro, menos aquilo que já é direito do outro, mesmo no estado de natureza. O direito natural de qualquer pessoa não se sobrepõe ao das outras pessoas. Eu tenho direito a tudo, menos aquilo que já é de direito de outra pessoa. O direito natural é um direito absoluto, mas que não se sobrepõe aos direitos dos outros. Portanto, nesse estado de natureza, segundo John Locke, não há uma guerra de todos contra todos. As pessoas não estão se atacando porque há regras que são ditadas pelo direito natural, pela lei natural, certo? Então, segundo Thomas Hobbes, não há limite algum. Segundo John Locke, há limites. O fato de que eu não tenho direito àquilo que é do outro já é um limite muito claro. Portanto, no estado de natureza, existe a possibilidade da existência de propriedade. Se eu não tenho direito ao seu corpo e àquilo que lhe pertence, se você é livre tanto quanto eu sou livre, todos nós somos igualmente livres e igualmente portadores de direito natural, então nós podemos conviver, porque eu não tenho que te atacar, eu não tenho direito a isso. Eu naturalmente não tenho direito a isso. Se isso é verdade e se a natureza humana não é maligna, portanto nós podemos conviver. Se nós podemos conviver, nós podemos construir coisas juntos. Portanto, no estado de natureza há família. No estado de natureza há propriedade. E se existe tudo isso, no estado de natureza já existe sociedade. Na obra do Thomas Hobbes não existe nada disso no estado de natureza, porque isso é impossível. As pessoas vivendo o seu estado natural seriam incapazes de conseguir construir isso, dada a sua natureza maligna e dado o fato de que todos têm direito a tudo e tudo é permitido, nada é proibido. Na perspectiva do John Locke, esse direito ele é absoluto, porém limitado pelos direitos dos outros. Isso, junto com a nossa capacidade de convivência, já que a nossa natureza não é maligna por definição, nos permite possuir vida, propriedade, né, família e todos os elementos típicos da vida comum. Mas há um grande problema nesse estado de natureza.
E esse problema vai estar ligado ao fato de que, apesar de nós sermos perfeitamente livres, sem depender da vontade de outrem, dentro dos limites da lei da natureza, é preciso, nesse estado de natureza ainda, me defender de pessoas que não pensem dessa forma. As pessoas não são malignas naturalmente, mas há pessoas que vão fazer essa escolha. E o que acontece quando alguém resolve me atacar? Então, eu vivo no estado de natureza, nós já temos família, propriedade, né? Eu já tenho as minhas coisas, eu tenho a minha liberdade, eu tenho a minha vida. E o que acontece quando outra pessoa resolve me atacar? Se vivemos no estado de natureza, ainda não existe estado civil, ainda não existe lei organizada, ainda não há instituições organizadas pairando sobre as pessoas. Se não há essas coisas, se não existe a instituição estatal, quem é que me defende da violência dos outros? Não de todos os outros, mas daqueles que ainda que eles sejam poucos, mas que resolvam me atacar. Quem é que me defende disso? No contexto de estado de natureza, cada pessoa vai ser obrigada a defender-se a si mesma ou se associar com outras pessoas para buscar se defender. Isso é altamente problemático, isso cria uma série de problemas, porque quem é que resolve legitimamente essa questão da violência? Exemplos. Se alguém invade a minha casa e me rouba, eu posso impedir esse roubo, tomar aquilo que a pessoa tentou subtrair de mim. Mas como é que essa pessoa vai ser punida? Quem é que tem legitimidade para punir essa pessoa? Eu sozinho? Eu posso definir uma punição? Sou eu que decido o que é certo e errado? Então eu posso matar essa pessoa se ela tentou me roubar? São questões que não se resolveram completamente até hoje. Isso vai depender muito da natureza, daquilo que cada pessoa tem na cabeça e do seu senso de moralidade. Tem pessoas que acham que seria correto matar uma pessoa que invadiu a minha casa. Outras pessoas acham que não faz sentido você tirar a vida de um ser humano por causa de uma televisão. Isso depende do senso de moralidade, do senso de decência individual de cada um. Agora, como é que você pode viver numa sociedade como essa, em que o castigo depende de elementos tão fugazes, em que não há uma proteção sólida para a sociedade e não há um sistema de punição adequado? Num contexto como esse, é bastante problemático você proteger as pessoas, você proteger os muitos dos poucos que decidem transgredir. Então a função do Estado é resolver esse problema. A função do Estado é criar, através desse pacto de consentimento, a manutenção da liberdade natural para defender a propriedade e a vida. Existe uma lógica racional para isso. Então vejam, esse estado de natureza não era péssimo, ele não era terrível, ele era ótimo, ele era excelente. Só tem um pequeno problema: não há como resolver de forma legítima a questão da violência, as transgressões daqueles que decidiram desrespeitar a comunidade, desrespeitar os outros. Portanto, é preciso superar esse estado e criar uma instituição que paire acima das pessoas, com poder suficiente para resolver esse problema. Ponto é, do ponto de vista do John Locke, o Estado deveria resolver apenas, única e exclusivamente, esse problema, e mais nada. Então o Estado não deve mandar nas pessoas, o Estado não resolve a vida das pessoas, o Estado não se intromete na vida privada das pessoas. E o que o Estado faz? Resolve, de forma legítima, a questão da violência. O Estado pune. Estado, para o John Locke, é essencialmente o Estado policial e judiciário. Portanto, um Estado mínimo. O Estado não tem funções que vão para além disso, na sua proposta originária, feita pelo John Locke. Isso significa, portanto, que quando as pessoas criam esse pacto, que é um pacto de consentimento, hipoteticamente as pessoas se reúnem em uma grande assembleia, que reúne todas as pessoas do mundo, e elas decidem criar o Estado Civil. Qual será a natureza desse Estado Civil? Ele não vai ser um Estado absolutista. Por que eu preciso de um Estado absolutista para resolver apenas um pequeno problema pontual? Portanto, ao contrário daquilo que propõe Thomas Hobbes, que todas as pessoas deveriam, no mesmo momento, abrir mão de toda a sua liberdade, de todo o seu direito natural, de toda a sua soberania, na proposta lockeana, o indivíduo abre mão apenas de uma pequena parte, apenas de uma pequena parcela dessa sua liberdade. A liberdade
A liberdade que o indivíduo abre mão, o direito natural que o indivíduo abre mão, é apenas um pequeno pedaço. Isso significa, portanto, que mesmo após a criação do Estado Civil pelo Pacto Social, as pessoas permanecem livres. As pessoas permanecem possuidoras do seu direito natural. Esse Estado Civil vai ser um Estado mínimo, um Estado que garante a liberdade civil, a liberdade individual, mas ele mantém também a liberdade em geral. Ele vai ser criado para consolidar e garantir os direitos do estado de natureza. Portanto, ao contrário do que propunha Thomas Hobbes, que não existe mais liberdade em geral, não existe mais a liberdade natural, nem o direito natural para as pessoas que vivem dentro do Estado, segundo John Locke, tudo isso permanece existindo. Existe, segundo Locke, liberdade civil dentro do Estado Civil, porque as leis civis vão estabelecer regras que as pessoas precisam obedecer. Portanto, a partir do momento da criação do Estado Civil, passa a haver a tal da liberdade civil, a liberdade regulada pelo Estado. Porém, não cessa a existência da liberdade em geral. Eu continuo livre em geral, apesar de eu ter também liberdade civil. Isso significa o seguinte: o Estado só pode aquilo que nós permitimos. A liberdade que o Estado possui para regulamentar a vida civil é uma liberdade expressa e dada a ele pelo cidadão. O cidadão decide e define os limites da ação do Estado, e somente sobre essa área circunscrita ele poderá versar. Então o Estado só pode regular certos elementos da vida privada, e todos os outros me pertencem. Todos os outros continuam pertencendo a todas as pessoas, a todos os cidadãos. Todos continuam livres em geral, todos continuam portadores da sua liberdade natural. Eles cedem mão apenas de uma pequena parte dessa liberdade natural para esse Estado Civil. Eu continuo livre diante do Estado, continuo livre diante das outras pessoas, continuo livre naturalmente, continuo portador do meu direito natural. Eu tenho, portanto, mesmo após a criação do Estado Civil, tanto liberdade natural, que é a liberdade em geral, quanto liberdade civil, que é a liberdade regulada pelo Estado. A minha liberdade natural é a minha liberdade absoluta, a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de sentir, a minha liberdade de pensar, e a liberdade civil é aquela que o Estado pode regular. Então o Estado pode regular, por exemplo, o limite de velocidade na via de tráfego. Então eu não posso andar nas ruas das cidades a 200 km por hora. Nós abrimos mão dessa liberdade porque faz sentido, porque isso é racional. Se as pessoas andam correndo feito loucas nas ruas das cidades, provavelmente elas vão morrer, causam acidentes, causam morte, causam destruição. Então nós abrimos mão dessa liberdade e consentimos ao Estado regular os limites de velocidade e proibir que pessoas andem, corram, que pessoas trafeguem acima de determinado limite de velocidade. Todos nós abrimos mão desse direito e permitimos que o Estado regule isso. Faz sentido porque garante a nossa vida, faz sentido porque garante o nosso bem-estar. Mas o Estado não pode jamais, por exemplo, decidir se eu posso ou não, ir, sei lá, na casa da minha mãe, onde eu vou, o que eu vou fazer, por quê. Ou seja, todas aquelas questões que são minhas, que são íntimas, que são internas e que não digam respeito ao Estado, às leis do Estado, elas são minhas. Isso faz parte da minha liberdade em geral. Isso não é regulamentado pelo Estado. Ok? Esse Estado Civil é um Estado que visa, portanto, maximizar e garantir a liberdade individual. Tudo isso porque ele não leva, ele não é criado pelo abandono do direito natural e da liberdade natural de todos os indivíduos. Eu abro mão apenas de uma pequena parte da minha liberdade e eu continuo, senhor do meu próprio destino. Então, vejo como isso está ligado a tudo aquilo que o
O John Locke fala sobre a tolerância e a necessidade da tolerância. A minha liberdade em geral, né, se eu tenho direito natural, eu posso ser do jeito que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser e eu posso fazer aquilo que eu quiser. As pessoas não devem e não podem, né, me criticar por isso. As pessoas não devem apontar os olhos para os outros. As pessoas não devem exigir que o Estado as proíba disso. Certo? Então, o fato de que as pessoas têm um tipo de moralidade diferente, uma religião diferente, as pessoas agem, fazem coisas diferentes daquilo que eu faço, daquilo que eu acho correto, não me dá o direito de querer que o Estado regule e force essas pessoas a agir do jeito que eu considero correto, ou do jeito que a maioria considere correta. E é por isso que liberdade moderna, por isso que democracia moderna, ela não é, né, a vontade da maioria. O Estado democrático não é um Estado que expressa a vontade da maioria apenas. Isso é uma parte daquilo que significa democracia. No Estado democrático, as minorias precisam ser respeitadas. No Estado democrático, mesmo aquele que discorda da opinião majoritária, ele não deve sentir medo. Ele não deve ser destruído. Ele não deve ser execrado. Mesmo aquele que está dentro da corrente minoritária, ele continua sendo cidadão. Ele continua tendo um lugar dentro dessa sociedade e dentro desse Estado. Uma sociedade que não possui isso não pode ser considerada uma sociedade democrática. Um exemplo, né, para entender o que significaria isso. Vocês certamente se lembram, né, do regime nazista, né, lá durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler chega ao poder através de uma eleição, né? Então ele chega democraticamente ao poder, embora houvesse muita pressão, violência, ameaça de golpe e tudo mais, ele forçou uma condição em que ele foi eleito, mas chegou ao poder através de eleições. Ele era altamente popular, o seu partido e a sua organização social e política, ela era amplamente majoritária, ele possuía amplo apoio popular e as suas políticas em geral, até o final da Segunda Guerra Mundial, elas eram apoiadas pela população alemã. Portanto, o nazismo chegou ao poder pela via eleitoral, permaneceu amplamente apoiado pela população alemã durante todo o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. E se você pensar que o fato de que a maioria das pessoas concordava com aquilo torna isso um sistema democrático, então o nazismo era um regime democrático. Será que era? Certamente não. Qualquer um que discordasse do nazismo seria morto, seria destruído. Apesar da maioria das pessoas concordar com isso. Entenderam? O nazismo era um regime popular, tinha amplo apoio da maioria da população alemã e aquilo que foi feito com o consentimento do povo. Isso não torna o nazismo um regime democrático, porque ele não respeitava as minorias. Ele destruía a minoria e eliminava o dissenso. Quando um Estado, quando um regime, quando um sistema de governo destrói a sua oposição, ele destrói todos aqueles que não concordam com a opinião corrente, ainda que ela seja amplamente majoritária, ele não pode jamais ser considerado um regime democrático. Portanto, democracia não é sinônimo de governo da maioria. Democracia é uma coisa muito mais complexa, mas nós vamos discutir isso mais a fundo em aulas posteriores. Mas, essencialmente, a causa disso tem a ver com essa proposta lockeana. Eu, ao viver no Estado, não abri mão do meu direito natural, nem da minha liberdade em geral. Mesmo vivendo dentro de um Estado que agora é regulado por leis civis, eu continuo sendo livre. Livre diante do Estado. Livre também diante das outras pessoas. Livre diante daquilo que as outras pessoas pensam, querem e sentem. Esse tema da propriedade privada é um tema absolutamente central na obra lockeana. A propriedade, para ele, ela é um conceito filosófico e não uma descrição, né, que está lá no dicionário. Segundo ele, a propriedade é originada pela vontade divina, legitimada pelo trabalho e limitada pela necessidade.
A tomada dessa ou daquela parte comum não exige o consentimento das outras partes, e essa propriedade ela pertence a todos, mas faz mais sentido para aqueles mais diligentes e racionais. Então vejo que isso está muito dentro da lógica daquilo que seria o puritanismo, uma vertente religiosa daquela época, mas que também tem um impacto social e político bastante profundo no mundo no qual ele viveu. Por que propriedade é um tema tão importante na obra do John Locke? Então vejo que isso vai definir em grande medida o conceito moderno de propriedade, o tipo moderno de liberalismo, então toda a visão de sociedade política que nós temos, políticas públicas, a visão lockeana de Estado, de sociedade, de política, de propriedade, vai ser um grande fator de inspiração para a criação do Estado norte-americano. Então, portanto, o Estado norte-americano é um Estado basicamente lockeano. Nós vamos ver em aulas posteriores que os Estados que existem hoje, ou eles possuem, os Estados modernos liberais, ou eles têm uma inspiração lockeana ou russoniana. Os Estados russonianos, essencialmente os Estados do tipo europeu, são os Estados do bem-estar social. Estados que possuem um papel maior, mais ampliado, não são estados que se consideram estados mínimos, são estados nos quais as políticas públicas interferem muitas vezes até na vida privada das pessoas. O Estado provê educação, saúde, segurança, todos esses elementos que nós consideramos importantes no Estado brasileiro, que é um Estado russoniano, mas estados do tipo lockeano, como é o americano, o Estado coreano, em alguma medida o Estado japonês, mas a Coreia é mais forte nisso, são estados no qual não se concebe a participação do Estado em certos elementos da vida privada. Então, se vocês se lembram, evento que aconteceu algum tempo atrás, quando Barack Obama propôs a criação do Obamacare, que seria uma espécie de SUS, criar um sistema universal de saúde para o povo americano, muita gente foi para as ruas protestar contra isso, protestar contra a criação do Sistema Único de Saúde, porque elas disseram, não, saúde é um problema individual, saúde é um problema privado, quem cuida da minha saúde sou eu. O Estado não deve dizer com que médico eu devo me tratar, o Estado não deve cuidar da minha saúde. Vocês imaginam no Brasil se disser uma coisa dessas? Não faz muito sentido para nós, porque nós temos um tipo de visão de mundo, um tipo de Estado que é diferente disso. O Estado norte-americano é um Estado lockeano, mais orientado para essa ideia de Estado mínimo, embora seja muito mais um valor genérico do que uma coisa que se verifica na prática. Você vê que há uma infinidade de políticas públicas norte-americanas que são intervencionistas, que criam políticas de proteção pública. Eles gastam nominalmente e proporcionalmente em relação ao PIB mais com políticas de bem-estar social do que o Brasil. Muito disso porque eles gastam tão mal ou gastam pior o dinheiro deles do que nós aqui quando fazem políticas públicas. Apesar do discurso do Estado norte-americano ser um discurso baseado na lógica do Estado mínimo, apesar do ethos, apesar do espírito do povo norte-americano ser um tipo de espírito muito mais livre, muito mais altivo diante do seu Estado, ainda assim as políticas públicas norte-americanas elas também são muito voltadas para resolver problemas sociais que as pessoas não conseguem mais ou nunca conseguiram resolver sozinhas. Então o Estado assume um papel maior. No caso do John Locke, segundo ele, a propriedade é um direito natural e absoluto. Todas as pessoas têm igualmente esse direito natural e absoluto. A propriedade, ela é garantida pelo trabalho, então é o trabalho das pessoas que garante a elas o direito de posse, o direito de propriedade. Essa propriedade, ela é legitimada pela vontade divina. As pessoas têm propriedade porque Deus quer que elas tenham. Essa é a visão do John Locke. O que significa isso? Segundo John Locke, Deus criou o homem frágil, de composição física frágil. Então eu não tenho garras, não tenho uma pelagem ultra grossa que me proteja completamente do frio, eu não tenho dentes que são capazes de retalhar presas e de me proteger do mundo natural. Portanto, pelo fato de que nós somos criados com esse tipo de compleição física e dotados de capacidade racional, nós temos que transformar esse mundo, nós temos que trabalhar nesse mundo para poder viver nele. Se eu não quiser passar frio, eu tenho que caçar, matar animais, eu tenho que fazer uma casa, eu tenho que
construir um abrigo que me proteja do frio. Tenho que me cobrir com peles ou construir um abrigo que vai me proteger do frio. Se eu quiser comer, eu tenho que caçar. Mas como é que eu vou caçar um lobo? Como é que eu vou caçar mesmo animais herbívoros se eu não consigo comer com os meus dentes? Como é que eu posso matar uma vaca com as minhas mãos e comer mordendo, arrancando o couro dela? A gente não tem como fazer isso. Então é preciso criar instrumentos, criar ferramentas que me permitam dominar esse mundo natural. Portanto, é preciso trabalhar nesse mundo para garantir as condições de sobreviver nele. Mesmo para matar uma vaca, eu tenho que ter uma faquinha, nem que seja uma pedra, nem que seja um pedaço de pau que eu vou afiar, transformar isso num instrumento que me permita matar e depois desossar e tudo mais. Portanto, viver nesse mundo significa trabalhar nele, significa criar condições para isso. A perspectiva lockeana, que é uma perspectiva religiosa de mundo, a propriedade é, portanto, o mandamento divino, porque Deus nos criou de tal forma que nós somos obrigados a trabalhar nele, a trabalhar nesse mundo. Se eu trabalho nesse mundo, tudo aquilo em que eu trabalhei me pertence. Portanto, a propriedade é o mandamento divino. As pessoas que trabalham são pessoas que têm fé, né, no Senhor. Portanto, quanto mais propriedade a pessoa possui, maior a sua fé, maior a sua proximidade com o divino. Vejo que isso é algo que está muito em sintonia com a transformação pela qual o mundo passava nesse período. Então veja, nós estamos superando aqui o período medieval, em que a moralidade católica, em que o domínio católico nesse mundo significava um monte de coisas. Então a igreja tinha um domínio absoluto sobre a vida nesse mundo, mas o tipo de cristianismo que o catolicismo medieval representava, ele não era adequado ao empreendedorismo individual, ele também não era adequado ao desenvolvimento de propriedade. Não é que não houvesse propriedade, mas pense que, segundo a moral cristã medieval, se uma pessoa quisesse possuir mais coisas, ela seria considerada uma pessoa avara. Então, era por isso que os europeus não eram banqueiros. Fora da Itália, somente os judeus eram banqueiros. Por quê? Porque você emprestar dinheiro a juro era pecado da usura. Um cristão não podia ser banqueiro. Um cristão não podia desejar ganhar dinheiro. Isso é usura, isso é pecado. Aquela ordem medieval era uma ordem estratificada, dividida em castas. Você tinha uma casta que era a casta da nobreza e uma casta que era a casta dos servos. No meio desse campo, você tinha aqui a comunidade religiosa, né? A religião organizando essa sociedade junto com a elite monárquica. Mas o que isso significava para a maioria das pessoas? Primeiro, que elas não podiam possuir. Então você tinha toda uma classe de empreendedores que tinham enriquecido com os atos de navegação do Oliver Cromwell, né, que começavam aqui a ficar cada vez mais ricos, os cercamentos depois, expulsar os camponeses do campo, criar uma produção em larga escala que vai dar início depois à Revolução Industrial. Mas você tem aqui, mesmo nesse período de vida do John Locke, um grupo muito grande de pessoas que eles não eram nobres, mas eles eram empreendedores e eles tinham bastante dinheiro. Só que eles não podiam ser considerados, né, alguém, eles não podiam ser considerados gente dentro dessa sociedade, ou dentro da sociedade medieval. Essas pessoas elas eram consideradas pecaminosas e impuras. Né? Você ter dinheiro, você viver em função do dinheiro, era considerado feio e sujo. Portanto, era preciso dar uma nova roupagem, era preciso rediscutir a noção de propriedade. Propriedade, segundo a visão religiosa medieval, né, a busca pelo dinheiro, a busca pelos bens materiais, segundo a visão religiosa medieval, ela era problemática. O cara podia ter dinheiro, mas esse dinheiro ia ser visto como fruto da usura, fruto de um pecado. Segundo, nessa sociedade medieval, uma pessoa que não tivesse um título de nobreza não poderia ser considerada parte da elite política. Ela não poderia efetivamente ser senhora do seu próprio destino, nem ajudar a dominar esse mundo, né? Não dominar no sentido negativo, mas ajudar a transformar esse mundo, impor a sua visão, impor a sua vontade sobre ele. Essa discussão que autores como John Locke faz aqui são discussões que são orientadas para refazer essa visão de mundo, para redefinir o lugar das pessoas nesse mundo. Portanto, essa discussão sobre propriedade, essa discussão sobre política, visa superar a sociedade medieval, visa superar aquela sociedade baseada na diferença entre elite e nobreza e visa superar a visão de dinheiro
que se possuía no período medieval. Ele usa a religião para redefinir o que se pensa sobre propriedade. É muito importante que ele use a religião, porque no período medieval, a propriedade, a posse, ela era mal vista pela religião. Então é preciso usar a religião para redefinir aquilo que se pensava sobre propriedade. Foi bastante bem sucedido na rediscussão que ele faz sobre aquilo que significa propriedade. Propriedade, posse, deixa de ser visto como uma coisa feia, pecaminosa e suja e passa a ser visto como algo que deve ser buscado. Inclusive, passa a ser incentivado. Você é um bom cristão, você é uma pessoa temente a Deus se você trabalha e possui. Se você tem posse, se você tem bens, é porque você é um cidadão temente a Deus, já que Deus mandou possuir, Deus mandou trabalhar, Deus mandou transformar esse mundo. Isso redefine aquilo que se pensa sobre propriedade até os dias atuais. Isso significa uma infinidade de outras coisas também. Por exemplo, se aquele que trabalha é o que tem mais proximidade com o divino, quem trabalha tem mais moral, quem trabalha é mais decente, quem trabalha é justo. Então, quem possui dinheiro é porque possui o favor divino. Quem não possui é porque é fraco, é porque é preguiçoso, é porque não é temente a Deus. Então, a miséria é sinônimo da culpa individual. Se você tem, é porque você trabalhou, né? Você empreendeu, você produziu, já que a propriedade é determinada pelo trabalho. Então, você é uma pessoa decente, você é uma pessoa correta. O Henry Ford dizia uma frase que era bastante derivada disso, né? Não há diferença entre boa moral e bom empreendedorismo, ou seja, não há diferença entre a moral religiosa e o empreendedorismo, no sentido de que tudo aquilo que o empreendedor faz é moralmente justificável. Isso tem uma certa lógica no contexto em que o John Locke vivia no início, né, no período inicial do desenvolvimento do tipo de sociedade que nós viríamos a testemunhar hoje. Fora de algumas áreas em que nobres importantes dominavam grandes extensões territoriais, as terras na Inglaterra, elas eram consideradas terras comuns. Boa parte das terras inglesas eram terras comuns, que os camponeses podiam trabalhar. Nesse momento histórico em que ele vive, os cercamentos ainda não tinham começado a acontecer, então o acesso à terra era bastante amplo. As pessoas tinham acesso à terra, não havia falta de lugar que as pessoas pudessem trabalhar. Você ainda tinha florestas britânicas, né? Lembre-se lá de Sherwood, né? A floresta lá onde o Robin Hood morava, aquela coisa toda. A Grã-Bretanha ainda não tinha sido destruída completamente do ponto de vista da sua cobertura verde, da sua cobertura natural. Então as pessoas podiam entrar nas florestas, caçar, coletar frutas, podiam trabalhar nas terras comuns. Os empreendimentos eram empreendimentos pequenos, né? Haviam pequenos produtores e a sociedade britânica, ela ainda era uma sociedade baseada na pequena produção. Ele não tinha conhecido um mundo onde essas pessoas já começavam a deixar herdeiros. Ele não tinha visto um mundo no qual as pessoas podem ser ricas sem trabalhar, como é o nosso caso atual. O tipo de visão que ele tem de propriedade é muito interessante, mas lembre-se, ele faz sentido naquele mundo, faz sentido naquele momento histórico. E esse momento histórico é amplamente ultrapassado. Essa propriedade, que pertence a todos, mas faz mais sentido para aqueles mais diligentes e racionais, significa que para ele, pobreza é sinônimo de miséria também moral. Portanto, o pobre devia ser morto, devia ser destruído. O remédio para a pobreza é a própria violência causada pela pobreza. O John Locke, ele era, por exemplo, acionista de empresas que traficavam escravos. Ele defendia a propriedade no nível que ele não via problema nenhum em você comprar e vender seres humanos. A minha liberdade de proprietário engloba, inclusive, a possibilidade de comprar e vender seres humanos. Propriedade, num caso como esse, como ela define a moral das pessoas, ela define também o tipo de acesso que você pode ter ao poder. Se ele propõe um Estado mínimo, que é um Estado que não se impõe em relação às pessoas, que é um Estado que não impõe regras arbitrárias, porque é o cidadão que define os limites de ação do Estado. Portanto, isso poderia ser considerado uma descrição perfeitamente democrática do que é um Estado, né? Esse Estado mínimo que não é opressivo em relação ao cidadão. É verdade. Porém, John Locke não é um democrata. O que significa isso? Para ele, se a propriedade ela define também o caráter da pessoa, quem é proprietário tem caráter, quem não é proprietário não tem caráter, né? Porque não está próximo de Deus, porque não tem religião, porque é preguiçoso, porque é miserável, porque não tem fé, etc, etc, etc. Essas pessoas, elas devem ter direito de fazer parte da política? Né? Não. A pessoa que não tem propriedade
não tem o direito de fazer parte da política. Então, quem controla o Estado? Cidadão. Quem é cidadão? Quem tem propriedade. Todas as outras pessoas estão fora disso. Para as outras pessoas, não há lei. As outras pessoas meio que deixam de ser seres humanos. Essas outras pessoas, elas não contam. É por isso que é perfeitamente possível você viver numa sociedade escravocrata. Todos são iguais. Todos têm direito à liberdade natural e ao direito natural. Todos os cidadãos. Aquele que não é cidadão, porque não possui propriedade, não tem mais direito a nada disso. E quem tirou o direito dessas pessoas? Segundo Locke, elas mesmas, né? Ao não trabalhar, ao não ter propriedade, ao não possuir, elas agem assim por falta de fé, por falta de Deus no coração, por falta de crença no Senhor. Portanto, elas não são seres humanos. Elas não têm o direito de querer ser tratadas como o resto. Pessoas pobres, elas devem morrer, ou elas devem ser forçadas a trabalhos, elas devem ser condenadas a trabalhos forçados, devem ser colocadas em navios e mandadas para o alto mar, que eram propostas que ele fazia, literalmente. Essa questão da propriedade é bastante problemática no pensamento lockeano. Propriedade define o senso de moral, o senso de valor de cada pessoa. Quanto mais propriedade a pessoa tem, mais moral ela tem, mais valor ela tem. Se ela não tem propriedade, é porque ela não tem valor, ela não tem moral, ela não deve ter direito político. E isso não muda completamente, mesmo quando a gente chega no Estado moderno. Há variações disso, isso foi bastante mitigado, mas isso não muda completamente mesmo nos estados atuais. Uma outra questão que é muito importante na obra lockeana é que esse conceito de propriedade engloba não só aquilo que eu tenho materialmente, mas tudo aquilo que eu também possuo subjetivamente. O que é a minha propriedade? Aquilo que me pertence fisicamente, mas também aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. O meu direito de propriedade se estende à minha liberdade, portanto, em geral, à minha liberdade de opinião, as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto. E é por isso que eu posso ler o livro que eu quiser, ou devo poder ler o livro que eu quiser. Eu devo poder ter a opção sexual que eu quiser, eu devo poder ter a religião que eu quiser, eu devo poder viver a minha vida privadamente do jeito que eu quiser. Tudo isso é meu, tudo isso é propriedade, a propriedade da pessoa. Mas ela só pode ter isso se ela tiver propriedade material. Se ela não tem isso, ela não é livre. Essa é a visão original lockeana. Progressivamente isso vai mudando um pouco ao longo do tempo, não muda completamente, mas muda o suficiente para que quando nós vivamos hoje num estado de tipo russoniano como o nosso, isso seja aqui amplamente questionável. Em alguns lugares é mais, em outros lugares é menos.